Voltamos com o terceiro bloco do programa Cidadania, que hoje debate segurança pública. E você pode acompanhar esse programa, que será disponibilizado posteriormente no nosso endereço eletrônico, nosso portal de conteúdo do Instituto Novo Eleitoral, o www.novoeleitoral.com. Esse e os programas, todos os programas estão disponíveis nesse canal e também outras notícias e informações. Voltando aqui a debater com o promotor de justiça, Dr. Eduardo Medeiros, sobre segurança pública, vamos falar agora sobre segurança que envolve a própria polícia. Falando, por exemplo, de polícia militar. Temos diversos casos de policiais mortos no país, mas também diversos casos em que a polícia ela acaba cometendo crimes, inclusive crimes de homicídio. Como é que o senhor vê, doutor Eduardo, essa atuação da Polícia Militar aqui no Brasil e principalmente com relação à violência, né, de policiais que matam, mas policiais que morrem também? Esse é um fator preocupante, né? Policial militar ou policial civil, né, em regra, são servidores públicos que trabalham diariamente colocando em risco suas vidas, né? Então isso o policial militar, o policial civil deveria ser uma categoria muito mais valorizada, porque ele sai para a rua, tenho certeza disso, o policial militar sai para a rua colocando a sua vida em risco. E essa questão do número de mortes de policiais, isso é uma guerra que existe no país. É preciso eliminar esta guerra. E como é que se pode eliminar essa guerra? Algumas medidas iniciais poderiam ser feitas. Primeiro, a estruturação da polícia militar no tocante a eliminar dos seus quadros policiais que não são policiais. Muitas vezes são bandidos. São pessoas que não deveriam estar policiais, não deveriam exercer o cargo de policial. Vou dar um exemplo aqui que a população, as pessoas mais novas, talvez não conheçam, que é a Polícia Federal. É um exemplo da Polícia Federal. A Polícia Federal hoje é como um norte, né, para as polícias civil e militar. A Polícia Federal, na década de 80 e 90, era uma Polícia Federal deteriorada, era uma Polícia Federal... eu me lembro bem que na década de 80, até início da década de 90, os carros da Polícia Federal eram aquelas veraneios verdes, né? Pois bem, o que é que a Polícia Federal fez no início da década de 90, ao longo da década de 90? A Polícia Federal fez um trabalho de controle interno imenso. Muitas pessoas aqui se lembram que policiais federais foram presos, delegados foram presos, muitas pessoas foram expulsas da corporação. Começou a fazer a faxina dentro de casa. Exatamente. Né? Ou seja, a Polícia Federal renasceu com novos membros, pessoas jovens e dentro de uma nova filosofia de polícia. É preciso que isto ocorra dentro da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e dentro da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Existem policiais civis extremamente valorosos, que é a regra, policiais militares, que é a regra. Nós temos grandes policiais, é uma corporação séria, mas precisamos estabelecer nortes e planejamentos. E em todo o sistema de segurança pública que se estuda, um primeiro norte é justamente o controle interno da atividade policial. Isso é fundamental. A partir desse controle interno da atividade policial, a própria polícia fiscalizando o seu trabalho, para que exerça seu trabalho de maneira mais segura, de maneira mais eficaz, de maneira mais próxima do cidadão, tenho certeza de que essa violência contra o policial irá diminuir. Um outro fator, obviamente, é tornar essa punição mais severa e com eficácia. O que acontece hoje que é a punição dessas pessoas que tiram a vida de policiais, muitas vezes é uma punição irrisória. É uma punição que não só policiais eu falo em qualquer tipo de agente público, um promotor de justiça, um juiz, né, um delegado, um policial militar, civil, um policial federal, enfim, ele, principalmente no exercício de sua função, isso é uma situação gravíssima. O Estado inteiro é violentado. Ou seja, é o Estado que está sendo agredido. Ou seja, em países sérios, países da Europa, os Estados Unidos, Canadá, a resposta do Estado nesse tipo de situação é imediata e com a punição adequada. É impressionante a diferença. O respeito, a gente que
já teve acesso e já fomos a outros países, o respeito que se tem à polícia, à farda, nesses outros países, é totalmente diferente da nossa situação aqui. É realmente impressionante. Doutor Eduardo, a imprensa apelidou quadrilhas e um fenômeno de violência pública recente que a gente que tem sido, né, noticiado, chama-se o novo cangaço, né? Uhum. São quadrilhas de assalto a bancos que invadem as cidades, fazem a força policial e a população de reféns, provocam pânico generalizado durante suas operações. E dentro desse contexto, eu até faço um pequeno parênteses, eu cheguei em várias cidades de minha atuação como juiz nesse contexto. Um dia posterior eu cheguei em Campo Grande com uma situação dessa, rigorosamente essa. Nesse sentido, não há necessidade de uma atuação efetiva mais contundente por parte do Estado no combate a essas quadrilhas, especialmente essas quadrilhas que é possível e são identificáveis? Isso é tudo uma questão de estabelecer prioridades, doutor Evão. Exemplo, em qualquer atividade você tem que estabelecer prioridades. Vou dar um exemplo bem claro aqui, existem delegacias especializadas no Rio Grande do Norte que fazem BO. É a mesma coisa de você pegar um neurocirurgião e colocar ele para fazer atendimento clínico. A mesma coisa. Ou seja, delegacias especializadas que fazem BO inadmissível. É inadmissível. Delegacia especializada é especializada. Ou seja, ele tem que fazer um trabalho especializado, um trabalho de inteligência, um trabalho com planejamento, com prioridade. Ou seja, nós não temos aqui, essas quadrilhas, você não tem um número 500 pessoas envolvidas nesse tipo de ação. Não, são quadrilhas organizadas num número pequeno. Mais organizada do que o Estado. Mais organizada que o Estado, com um número relativamente pequeno, em que se você se estabelecer prioridade para essa ação, você consegue alcançar um resultado. Ou seja, você não pode colocar... Vou dar um exemplo bem claro aqui doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando trabalha delegado da DEFUI, quem tem uma equipe, doutor Luiz Fernando e doutor André. Ou seja, ele pega desde o furto pequenininho, no fundo do supermercado, ao furto, ao roubo de uma grande quadrilha. Isso não tem como, isso não pode acontecer. Você tem que estabelecer prioridades, você tem que estabelecer organismos próprios para isso. Você tem que estabelecer a prioridade para uma delegacia especializada. E estabelecer mecanismos para o atendimento à população separado de uma delegacia especializada. Então, é esse planejamento que está faltando na segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte. E a gente percebe que esses crimes, por exemplo, como o doutor Erval falou, de arrombamentos de caixas eletrônicos, né, são em cidades pequenas, né, com um número de, às vezes, um policial para fazer toda a segurança. Né? E eles já vão sabendo dessa total deficiência estrutural. Então, talvez isso também motive, né, essas quadrilhas para agirem sem serem incomodadas. Mas porque o Estado também não tem condições de você, numa cidade pequena, uma razão, por exemplo, você colocar numa cidade pequena uma companhia da PM. Né? Você tem que colocar... também os excessos, né? Mas também não pode ficar 1, 2 policiais. Pronto, aí também não pode. O problema é os excessos. Também nem 8 nem 80, né? Nem 8, agora, nessas cidades pequenas, essas quadrilhas invadem não porque tem 1 ou 2 ou 3 policiais, né? Porque essas cidades, elas comportam, você vai estabelecer o número de policial por habitante. Então, colocar lá a estrutura para combater a violência comum da comunidade. Ele vai cometer o furto, o roubo, a violência comum, uma violência doméstica, ou seja, não vai ser esse policial que irá combater essa quadrilha. Essa quadrilha, desse tipo de violência especializadíssima, requer o quê? Um serviço especializado em inteligência da polícia. Exato, com certeza. A gente teria muito mais o que conversar e nós vamos continuar esse tema, não é? Nós achamos que esse tema de segurança pública é um dos temas mais importantes e que o cidadão está, não é, muito aflito, está muito ansioso, está muito preocupado. Como eu disse, ele está aprisionado dentro de casa. Então, no próximo programa, não é, Natália? Nós vamos continuar essa discussão. E agora a gente vai deixar para o doutor Eduardo fazer suas considerações finais, não é isso? Realmente não tem mais tempo, tem mais alguma pergunta? Como é que está o tempo aí? As considerações finais? Então, para o doutor Eduardo fazer as considerações, mas eu acho que daria para a gente falar um pouquinho desses, vamos dizer, você poderia fazer as considerações e ao mesmo tempo tocar
no que eu chamei, no que a gente chamou aqui, vamos dizer, dessa inteligência dentro da criminalidade. Ou seja, esses PCCs, Comando Vermelho, esse sindicato do crime, as milícias, as milícias. Será que, por exemplo, nós estamos, e aí você já faria a consideração final, será que nós estamos assim com uma situação complicada, o Estado desorganizado e o crime organizado? Será que seria assim duro eu falar isso ou realmente nós nos encontramos nessa situação? No tocante hoje nós temos uma violência, realmente, essa violência que aumenta em razão da fragilidade do Estado, isso é óbvio, né? Isso aí não precisa ser nenhum intelectual, nenhum cientista para se observar que a violência ela invade aonde não há Estado, né? Vou dar um exemplo bem claro. Nos bairros mais periféricos de Mossoró, onde não se alcança, o Estado não alcança, porque o número de policiais militares que estão na rua neste horário é insuficiente e muito para se fazer um trabalho de preventivo. Esse trabalho de fiscalizar motos, esse trabalho de fiscalizar pessoas que estão furtando e roubando em ruas, etc. E nesses bairros distantes, não havendo Estado, começa a entrar quem? Pessoas que se passam por segurança. Aí vai, né? De todas as formas. Ou seja, o cidadão de bem se coloca numa situação de ter que pagar esse tipo de segurança pela falta do Estado. Então isso é o mínimo, só que esse mínimo é o fio que você começa a aumentar, chegando a um ponto da ausência do Estado e esse aumento de violência que nós conhecemos. Obrigada, doutor Eduardo Medeiros, que tratou aqui no programa Cidadania sobre segurança pública. No próximo bloco temos o quadro Concurseiro Mossoroense, Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.